VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho. Epá, Dune? Não, é o Chevy Chase com as férias no espaço. Não, é um Jack on the Pizza. Pizza da Hut. Não. E também tem aqui um pouco de Indiana Jones, não é? Não. Aquela parte ali parecia o Temple of Doom. Não, os Saltadores da Arca Perdida. Spaceballs. Bolas espaciais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast temático que tentou... Nós já fizemos os filmes todos de Star Wars, não é? Agora na iminência da Sim, agora temos que ir aos spoofs. Temos que começar a ir a Ainda ver não o que é fizemos que... Rogue One. Pois não, ainda não. Essa é verdade. Nem fizemos Nem o Force Awakens. Mas Eu acho que esses nós temos que lhes dar mais uns anitos para poderem ser material de VHS. Para amadurecer, Sim. não é? E eis-nos chegados a 87, logo após o culminar da primeira trilogia, não é? Mel Brooks teve a feliz ideia de fazer um spoof a uma das sagas mais marcantes da história do cinema e lucrativas. Sim. E atenção, o que nem sempre deu bom resultado, mas com o aval do próprio George Lucas. Sim. Aliás, Exatamente. O George Lucas, que ele que era muito protetor do seu negócio, não é? De Star Wars, deixava... Até chegar a Disney com um cheque. A única coisa que ele pediu foi: não façam merchandising ao filme. Claro. Não, E porque será, não é? bonecada é comigo. A bonecada para vender aos putos é comigo. E eu não sei se nós podemos já fazer spoilers, mas isso traz o melhor running gag de sempre do cinema. E tu já vais explicar esse running gag. Quem és tu, pá, que estás a falar aí desse lado? Olá, eu sou a voz e a vossa missão para hoje é esbardalharem a melhor spoof comedy de todos os tempos, Spaceballs. A melhor. Pá, isso não foi isso não foi dito de nem me leve. Isso para ti foi com convicção, não é? Claro, porque nós só gozamos com as coisas que adoramos, e sendo que o melhor filme de todos os tempos é o Império Contra-Ataca, e outra farpa. logo a seguir, epá, se fosse para ser consensual, eu ficava a escrever coisas no Facebook, não é? Claro, É verdade, claro. Para a malta ser politicamente correta e pôr likes e quê? Não, eu estou logo a contestar aquilo que estás a dizer, é apenas isso só. Então, pomos aqui por um travão, vocês já vão expor todas as vossas ideias, mas Sim. temos que apresentar aqui o Joca Silva, porque é a primeira vez que ele está neste podcast. E eu vou dizer, o Joca Silva é provavelmente o fã número 1 do nosso podcast, porque segundo ele, eu tenho as minhas dúvidas se isto é verdade, mas segundo ele ouviu todos os nossos episódios num passado recente. Eu duvido da tua sanidade mental, mas explica lá. Pronto, em primeiro lugar és uma pessoa sensata por duvidar da minha sanidade mental, e eu próprio não tenho muita certeza. Em segundo lugar, pá, duvido eu que seja o fã número 1, porque há pessoas que se apaixonaram por causa do vosso podcast. Portanto, há de haver gente que gosta. Ele ouviu o último. Sim. O Enter the Dragon. Sim. E depois sim, eu ouço o vosso podcast porque vocês tiveram como convidado o meu caríssimo amigo José Santiago. E foi aí que eu descobri o VHS. E como eu trabalho a ouvir podcasts, e pá, não há assim tantos interessantes para ouvir. Tu acabaste de dizer que o nosso podcast é interessante. É algum interesse, vá, pelo menos. Mas isto é dito pelo tipo que acha que o Império Contra-Ataca é o melhor filme de todos os tempos. Pronto, já perdeu a credibilidade toda. Vamos pôr as coisas ao seu próprio nível, não é? Não vamos aqui embandeirar em arco. Mas como eu ouço, trabalho a ouvir podcasts, sim, embandeirar em arco. Ok. Se não conheces a expressão, Não pá, conheço. aconselho-te a ler um livrinho ou outro. Eu vou... Daniel, essa já é do Arco da Velha. Essa conheço. Pronto, exatamente. Embandeirar em arco. Significado. É ele. Mas podes Ó, continuar, Daniel, podes continuar. Essa até eu conheço, ó, Daniel. Ornamentar-se com bandeiras. Exatamente. Hã? Encher-se de brios. No teu caso seria com lantejoulas, Daniel. Ei. Bom, e então, digamos que, como eu trabalho a ouvir podcasts, quando eu descobri o VHS, comecei a ouvir os podcasts do primeiro e fui ouvindo sempre.
E gosto da forma como, mais espetacular do que isso, não é só um tipo a falar de cinema, são dois a debaterem-se e tal, e acho engraçado, e por isso é que sigo com muito gosto o vosso podcast. Mas o Daniel normalmente corta sempre as partes giras, pá. A parte em que há cacetada a sério, o Daniel corta isso tudo, pá. Agora faz tu promoção a ti próprio. Nós sabemos que tu és humorista, és um gajo com sentido de humor. Sim? Não? Sim, eu sou stand-up comedian, ou como se diz em português, estúpido. Ganho a minha vida a dizer piadas em palco para as pessoas, daquela forma, e por isso é que a minha sanidade mental deve de facto ser contestada, porque é de uma forma kamikaze de tu estás ali à frente de toda a gente, dizes piadas, e se as pessoas não se rirem é horrível. Já me aconteceu uma vez ou outra. Isso é tipo o síndrome Seinfeld, não é? Exatamente. Sendo que o Seinfeld se calhar não deve ter tido esse problema poucas vezes na vida. Não sei. Por acaso, não sei se viste o Comedian, e ele tem uma branca, ele acontece-lhe isso, ele que já era um gajo experimentado, não é? E aconteceu-lhe isso, houve um dos espetáculos de stand-up, pá, foi uma merda, e o gajo assumiu, olha, eu sou falível como qualquer um outro gajo, independentemente da fama que alcancei ou deixei de ter. Há aqui uma questão que, se vamos falar de stand-up, pronto, eu até me sinto mal, porque podiam ter aqui pessoas melhores para isso. Mas há aqui uma questão que é, o stand-up passa por um processo de trabalho muito grande em palco. O material tem de ser todo muito testado muitas vezes, porque isto é uma coisa que não dá a pensar em frente a um espelho. Só com as reações do público. Sim. E então nós temos todo sempre nu. aquela Experimenta cena... fazer isso, mas todo nu. As pessoas riem-se muito, não era a primeira vez que me acontecia. O que é que acontece? Como o que nós vamos ver um special da Netflix e dizemos, o gajo é muito bom. Não, ele é muito bom sim, mas ele já testou aquele material 1 milhão de vezes num milhão de comedy clubs escabrosos. E muitas vezes falhou. Olha, e qual foi o objeto mais doloroso com que te acertaram em palco? Indiferença. Epá, que profundo. Meditemos estas palavras. Sticks and stones may break my bones, né? Mas blá, 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 as palavras doem mais que as ações, né? Exatamente, Okay. completamente. A pior coisa que pode acontecer é isso. Não, nunca tive nenhum episódio de violência em palco, nunca ninguém sentiu comigo dessa forma. Nenhuma gaja com um par de cuecas para tu assinares, nem nada disso. Já, mas as coisas que eu faço com a minha mulher não gosto de falar em podcast. Amiguitos, Bem, Spaceballs. e o que nos traz aqui é a mais louca odisseia no espaço. É esse nome Brooks, que agora já ninguém se lembra. Na altura, não é? Nos anos 80 e 90, exatamente, nós até nos lembrávamos do filme com esse nome. Agora já ninguém se refere a ele. Não, é a Spaceballs e ponto final. Que tem um elenco do caraças, a começar logo por um John Candy, que é uma espécie de Chewbacca. Bill Pullman é uma espécie de... Como é que é? Meio homem, meio cão. O melhor amigo dele próprio. Exatamente. E isso é uma piada sobre masturbação. Okay. As pessoas podem não ter percebido. Porque eu gosto muito do Spaceballs. E deixa-me só dar este toque. Sim. Eu gosto muito do Spaceballs porque ele está cheio de terceiros sentidos. Não só segundos, mas terceiros. Sim. Quem vir o filme com atenção, e é preciso ser-se doente ao ponto de ver aquilo mais de umas 10 vezes, okay, consegue encontrar ali alguns ângulos que são ultra engraçados. Por exemplo, esse I'm My Own Best Friend é uma piada sobre masturbação, que é uma piada a lar vinda por cima, portanto melhor, que as primeiras vezes passam e ninguém dá fé. Mas eu acho que todos os guiões do Mel Brooks estão recheados dessas pequenas insinuações ou subentendidos que tu, a cada visionamento de cada filme dele, tu vais-te apercebendo de afinal havia aqui mais qualquer coisa neste diálogo. Todas as grandes comédias têm que ter isso, não é? Tem que ter as segundas leituras. Eu acho que era o ponto forte do Mel Brooks era precisamente a escrita do que propriamente a realização. What are you? I'm a Mog, half man, half dog. I'm my own best friend. Ainda aqui no elenco temos um fabuloso Rick Moranis, que é uma espécie de Darth Vader, a Daphne Zuniga, que é uma espécie de Leia, e o próprio Mel Brooks, que é uma espécie de Imperador e também de Yoda. Isto acaba por ser uma paródia à primeira trilogia Star Wars, especialmente ao primeiro filme, e ainda com algumas referências a Alien e Star Trek. Em vez da Força temos da Schwartz,
e até um C3PO com a voz da Joan Rivers. Here I am. I'm sorry. I had to make a pit stop. I'm so excited. I couldn't hold my oil. Nesta ópera espacial acompanhamos a saga de um bando de vilões ecos incompetentes que raptam uma princesa para que o seu pai ceda o código do campo de forças que rodeia o planeta Spaceball, podendo desta forma os vilões roubar todo o oxigênio do planeta. Mas um par de cromos promovidos a heróis vão tentar salvar o dia numa galáxia muito distante. Verdade? Muito bem. Quase verdade. Então vá, complementa aí a ideia. Peço desculpa ser um nazi. O Joca mas vai não é fazer do- a Não és errata. nada. Vai fazer a errata. Não é do planeta Spaceball, não é do planeta Spaceball. Planeta Spaceball é o planeta cujo Mel Brooks como presidente está a deixar sem ar. Ai, sim, e é sim, do planeta sim. Druidia. Exatamente. Druidia, tens razão. Tens Aquilo é razão, tipo Idade Média lá, não é? Exatamente, não. Mas é quase era vitoriana, não é bem Idade Média, Sim. é quase era vitoriana. Eles vivem lá. O rei Rolando, que é o King Roland, que é o pai da princesa Vespa, porque Leia dava demais, que é aquela senhora, aquela menina que guia aquele Mercedes branco e usa uns headphones de cabelo. Yeah. Para a primeira grande piada do filme. Yeah. Que é a física. Quer dizer, Olha, tu lembras da primeira vez que viste o filme? Tens ideia? epá, a primeira ideia que eu tenho do filme não foi ver. Foi de um programa do Mário Augusto. Não, foi do programa do Mário Augusto que passou o trailer. Isto em que? 1987. 1987. Mas o Mário Augusto já fazia isso nos anos 80? E Pensava que ele só fazia isso. olha, eu sei que não era o Vasco Granja. E não sendo o Vasco Granja, para mim, todos os outros são o Mário Augusto. Era qualquer um, até podia ser o João Isidro, não é? Não era. Eu sei que aquilo era um programa de cinema e eu acho que era o Mário Augusto, mas não tenho a certeza. E ele apresenta o trailer e eu fiquei logo abesbílico com a cena do pé calcado pela estátua. Que depois aparece mais à frente do filme. Sim. Do John Candy. Exatamente. E eu queria muito ir ver aquilo. E como é claro, os meus pais como eram pessoas de bom senso, não me deixaram. You're doing it! You're doing it! I can't believe it. The shorts, it's working! Yes! Yes! Hey, boss! How'd you do that? Wow! Wow! Mas depois Só aquilo despertou mais a curiosidade, não é? Claro. Foi coisa com a pornografia. E aquilo mais tarde veio para VHS, assim como a pornografia, chegou ao clube de vídeo, assim como a pornografia, E aí eu foi trouxe rei, para casa, como a pornografia. Exatamente, e eu trouxe isso para casa, desta vez não escondido, a primeira, porque as outras tinha de trazer escondido para voltar a ver, porque o meu pai ralhava-me se visse que eu repetia um filme. Porque era caro alugar os vídeos. É engraçado que o meu pai tinha o mesmíssimo atrofio comigo. Ele não queria que eu alugasse filmes repetidos ou que mesmo em casa que visse filmes repetidos. E eu acho que o teu pai não queria era ter que apanhar uma seca duas vezes. Não, mas é que muitas das vezes ele nem via comigo, mas havia qualquer coisa nele que não queria que eu visse os filmes repetidos, queria que eu estivesse sempre a descobrir filmes novos. Não sei se há aqui... se isto é algum síndrome... Quer dizer, tu não podias gostar de um filme. Exatamente. Não, eu percebo aquela coisa que tu dizes, não, vê outras coisas, que é para perceberes outras coisas. Isso chama-se educação. No caso do meu pai, não, ele borrifava-se para o que é que eu via. Ele gostava era que eu pagasse mais de 300 paus outra vez pelo mesmo filme. Dizendo Onde é que nós íamos, sim? Sim, tenho a primeira grande... Eu estava a falar da primeira grande piada do filme. Acho que não é de facto os headphones são marcantes, mas é muito boa, essa é muito boa. Padre, o tipo que faz de padre, e que ele começa a dizer: estamos aqui hoje reunidos para realizar o casamento da princesa Vespa, e ela começa a fugir. Ele começa a relatar que vai a passar pelo altar e assim pela porta fora, tal como se aquilo fosse um jogo de futebol. E essa cena é hilariante, porque o padre também tem muita piada. Tem. Dizer, No final é muito engraçado. We are gathered here on this most joyous occasion to witness Princess Vespa, daughter of King Roland, going right past the altar, heading down the ramp and out the door. Olha lá, mas tu és fã de Star Wars? Completamente fã de Star Wars, sim. Mais do Império Contra-Ataca. Começa a fazer sentido. O Império Contra-Ataca é o melhor filme de todos, claro, porque acaba mal, é o que tem o verdadeiro twist. Plot twist, o plot twist dos plot twists. Há ali aquele que está tudo desenhado à volta do facto do Luke ficar sem a mão e se começar a transformar num robô como o pai,
Pá, pronto, o Império Contra-Ataca é de facto um grande filme. O A New Hope também é bom. O 4, o 6 tem os Ewoks. O sexto tem os Ewoks, sim. O 6, pronto, fica logo incriminado. Tem os Ewoks. O Império Contra-Ataca foi provavelmente da trilogia dos que eu mais vi. Não era por eu gostar mais dele, mas era porque era o que estava lá gravado numa cassete. Eu já contei isto, eu fui o que ouvi menos. Porque não acabou a cassete acabou antes do filme acabar. E então fazia-me impressão ver aquele filme. Problemas dos anos 80, não é? Sim, e 90. E eu ficava completamente assim destroçado com aquele final que acabava mal e acabava com os gajos lá à janela da nave, não é? E acabava assim como ao caralho. Eu imagino na altura. Era desconcertante, sim, era muito. O filme é de 81, não é? Se não me engano. Sim, 81. E o Regresso à Jedi é de 85. Tu estás a imaginar aquela malta 4 anos à espera para saber como é que aquilo iria acabar. Paulo, eu acho que tu tens que pôr as coisas em contexto. Só agora, hoje em dia, é que as pessoas passam 2 ou 3 anos a falar em Guerra das Estrelas. Eu acho que nos anos 80 tu falavas em Guerra das Estrelas durante a semana do filme. Depois a vida continuava, não é? Não. Tu não tinhas os filmes em casa, tu não tinhas internet para discutir. Não. O impacto social na altura que os filmes tiveram tinha um impacto, foi global, mas não, as pessoas não andavam ali a esmiuçar, a pensar no que é que ia acontecer. Isso durava pouco tempo. Achas que 40 anos depois, havendo ainda esta massa de fãs que há a nível mundial, tu achas que isso, na altura, as pessoas que viram o filme não sentiram esta mágoa e não quiseram saber e não de certeza absoluta. Não ficaram com aquele gancho pendurado, atravessado na garganta. A questão é que estamos a falar de que pessoas? É que fãs de Star Wars hoje são a pontapé. Na altura não era bem assim. Foram, claro que foram. Hoje toda a gente é fã de Star Wars. Hoje toda a gente gosta de ir à loja da Disney comprar bonecos. Nos últimos 40 anos, provavelmente morreu 1 bilhão de pessoas, das quais alguns fãs de Star Wars. E entretanto nasceu 1 bilhão de pessoas, entre os quais alguns fãs de Star Wars. A questão é que antes havia fãs, agora há fãs. E estou a fazer o gestinho das aspas, não sei se me entendem. Não, isso é verdade, mas vocês não se podem esquecer. Vocês conhecem mais ou menos bem a saga do 007 de James Bond? Eu não. Sim, eu ponho-me já fora desse barco. Pronto. Então vocês vão experimentar ver o 007 de 1979. Vejam, por favor, qual é o 007 do fim dos anos 70. É o Moonraker de 79. Pronto. E compara esse filme com o episódio 4 de Star Wars. Que é para perceberes o que é um blockbuster da altura. Sim. E o que é que o Star Wars representou para os fãs de cinema no mundo. Sim. Porque fica completamente diferente. A forma como era filmado e os efeitos especiais, o próprio ritmo do filme do Star Wars é completamente diferente a todos os níveis. E por isso é que ele marca tanto. Mas marca tanto ainda hoje. Mas é que ainda hoje. E as pessoas, quando vão ver o episódio 5, devem ter ficado a babar-se à espera que viesse um episódio 6. Porque na altura não havia fóruns para saber há ou não há. Eu acho que nessa altura já sabiam que ia haver mais. Porque o número já vinha com uma numeração de capítulo. Sim. Eu acho que as pessoas já sabiam, sim. A minha questão aqui é que eu acho que a vida das pessoas continuava muito depressa. Porque não havia uma máquina de marketing a lembrar as pessoas todos os dias que aquilo existia. Como há agora. Hoje em dia uma pessoa sai à rua e lembra-se. Eu compreendo o que tu estás a dizer. Uma pessoa abre o Facebook e descobre que há um filme a estrear daqui a uma semana ou duas. Nós estamos aqui a tentar enquadrar-nos naquela época também. Pronto. E eu acho que quem era fã e quem gostou na altura ficou destroçado completamente. É que não se podem esquecer de outra coisa. É que o número de filmes que saía, era muito a quantidade de coisas era muito menor. Claro. As pessoas falavam dos mesmos assuntos porque todos viam de facto a mesma coisa. Mas apesar de os filmes do ritmo de filmes que saía ser muito menor, as pessoas celebravam o cinema de uma forma muito diferente das pessoas como nós fazemos hoje, não é?
Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Foi uma coisa. Pronto, e incrível. o Spaceballs é uma continuação desse grande sucesso, não é? Que foi Star Wars. É isso no mesmo universo. Agora eu não partilho desta tua visão, Joca, no sentido em que, para mim, não é propriamente, o Spaceballs não é uma comédia que eu adoro, e na minha opinião é uma montanha russa com momentos muito bons, que vão desde os muito bons até outros momentos que ficam muito aquém das expectativas, muito sinceramente. Eu devo ter piscado os olhos quando aconteceu um desses momentos que ficou aquém das expectativas. Não. Mas eu passo a explicar. Eu acho que o filme, a nível de conteúdo, a nível das piadas, a nível da escrita, está muito bem conseguido. E eu acho que tecnicamente está pobremente executado. Tu não tinhas muitos spoofs naquela altura com um nível de produção que este teve. Percebes? É que Os spoofs desta altura eram filmes muito baratos. Os efeitos especiais do Spaceballs são feitos pela mesma empresa que fez os efeitos do Star Wars. Sim, mas isso não quer dizer que tenha sido com o mesmo orçamento, não é? Eu acho que tecnicamente não está inspirado. Claro que não está. É um filme paródia, é uma comédia. Eu acho que os filmes de comédia vão ser sempre filmes, especialmente os filmes de paródia, vão ser sempre filmes postos para a segunda categoria, não é? Porque só servem para fazer rir. Tu não tens de convencer a audiência de que aquilo é real. Exatamente. E depois tem outra coisa. O filme está ao serviço das piadas e não ao contrário. Por exemplo, naquele filme que muita gente achou mau e que eu achei muito bom, e se calhar isso faz perceber porque é que eu não percebo muito de cinema. No Rogue One, o Casey, o droid, ele é muito engraçado. Há um droid. Aquele droid muito alto, sim. É esse? Exatamente. Sim. Há um droid. E ele é engraçadíssimo. É um comediante conhecido que fez aquele papel. Ou seja, não é ele que manipulou o robô, mas é ele que diz as piadas. É capaz de ter feito. Não foi ele que fez a motion capture do gajo também? Acho que sim. Mas que chega lá e que... Mas ele está ao serviço do filme. Aqui acontece exatamente ao contrário. O filme está ao serviço das piadas. Quer dizer, a entrada do filme é uma nave que nunca mais acaba. 1 minuto e tal, não é? Aquela sequência de nave que a nave nunca mais acaba. Agora, não se pode pedir... Isto não é Lennon McCartney, como é claro. Não estamos a falar de uma peça de Samuel Beckett. Estamos a falar de um filme do Spaceballs, que é o melhor spoof a Star Wars, porque há muitos spoofs a Star Wars. Só que eu acho que este é o papá dos spoofs de Star Wars, não é? Porque nós vivemos numa era onde parece que a cada semana sai um spoof com referências a Star Wars algures. Exatamente. É? Nós é uma fatiga de referências a Star Wars, e na altura não era bem assim. Não era bem assim. Não. Tanto que nem de merchandising. Claro. O filme não, originalmente nem era para se chamar Spaceballs. Era o quê? Era Planet Moron. Okay. Exatamente. Também... Só que eles depois chegaram à conclusão que precisavam de ter Space no título. Para vender. Para vender, exato, claro. E eles estavam com aquilo e reza a lenda. E esta lenda reza porque morava na careca de um senhor que era muito religioso. Reza a lenda que coitadinha. Que o Mel Brooks entornou café sobre as calças e disse balls. E houve um que disse Spaceballs, é isso mesmo. E ficou Spaceballs por causa disso. Porque há inclusive imagens de como era o grafismo de Planet Moron, que era uma coisa mais que tinha menos a ver com o grafismo de Star Wars e mais a ver com o grafismo de Automan. Lembram-se de uma série que havia que era o Automan? Lembro. Pronto, tinha a ver com isso. Era mais neon e tal. Planet Moron. E depois eles passaram aquilo para Star Wars, para Spaceballs, e começaram a fazer o filme mais em cima de Star Wars. Mas o filme não tem só referências a Star Wars. O filme tem referências ao Alien, tem referências ao Star Trek também. Assim. E tem referências, tem uma referência que eu adoro, porque é um plot twist que está muito bem sacado, ao Planet of the Apes, ao Planeta dos Macacos. Sim, tá aqui. Sim, é verdade. Giro. É verdade. Sim. Spaceballs? Oh shit. There goes the planet. E depois, ninguém percebe que a Mega Maid, porque ela aparece e aquilo é tão estúpido, ninguém percebe que a Mega Maid depois parece tanto a Estátua da Liberdade. Até porque só quando ela lança as cápsulas
Deles fugirem é que saem os raios da cabeça. Mas E aquilo é atenção tudo, que a cena das cápsulas são cenas cortadas do episódio 4. Sim. não Eu foram também li usadas. isso. O Jorge Lucas cedeu ao Mel Brooks, porque ele é Sim. fã do filme, por acaso. Cedeu ao Mel Brooks. Não é por acaso. É porque percebe muito de cinema e aquilo é muito bom. Há malta que não concorda contigo o suficiente para lhe ter atribuído um Stinker Award, percebes? ao Que é uma espécie de Spaceballs. Razy. Sim, que é uma espécie de Razy para pior filme. Pois, mas o meu Arena, que agora é altice, também se enche para ouvir o Tony Carreira. Não é? Isto não quer Exatamente, dizer isso é uma que provocação. possa ser bom. Isso é uma provocação. Vocês Tony têm Carreira. ideia se o filme foi bem ou mal recebido na altura? Epá, eu não tenho ideia nenhuma. Na altura Eu não acho ia que ser ninguém bem. o levou a sério. Depois eu acabei por ficar com o filme quando descobri a magia dos 21 pinos, que era uma coisa que toda a gente que teve Não, vídeos dos 21 anos pinos, 80. 21 pinos, mas tinhas de ter dois leitores, ou pelo menos um leitor e um gravador. Sim, não, aquilo era, a gente ia com o vídeo às costas para a casa de um amigo e depois comprava Exatamente. cassetes na loja dos 300 e gravava. É pá, ó, as memórias que tu me estás a avivar. E na altura nós tínhamos de ter muita criatividade porque havia cassetes cujo título que dizia na lombada não dizia com o conteúdo. Pois, é o velho truque, não é? Havia cassetes que dizia Alice no País das Maravilhas e tinha uma Alice, tinha maravilhas, mas o país não era esse. Mas e se calhar tinha 7 anões. E outras coisas, quero dizer. E tinha um Humpty Dumpty. Também, ou dois. Bom, dizer isto, na altura o filme, como praticamente todas as comédias, não foi levado a sério. De facto, depois o tempo veio a fazer com que o filme se tornasse de culto, especialmente para os fãs de Star Wars. Pois, sim. É um bocado tipo um Holiday Special que não se leva demasiado a sério, não é? Não, é o Holiday Special que está bem feito. Porque aquele filme, fora do universo de Star Wars, é capaz de provavelmente ser o melhor filme de Star Wars que existe. Quando é que foi a última vez que vocês viram este filme? Opa, eu vi Ei, agora pá. por causa do podcast, para ver outra Vocês- vez. Não, eu já não me lembro. Vocês Já não me lembro da última acham, vez que foi. então tenho que falar só com o Joca, mas vai ser difícil porque tu estás demasiado parcial, porque és absoluto fã disto, não é? Mas a Sim, ideia mas- que eu mas- tenho, eu na altura vi o filme, nos anos 90, quando era mais garoto, e adorei isto. Adorei porque não havia... Star Wars não era uma coisa mainstream, portanto eu senti que este filme estava dirigido a mim, na altura, e achei um piadão. Eras contra o sistema, tu. Mas quando hoje tu em usavas dia- um mohawk. Hoje em dia, com esta saturação que nós temos de séries como o Family Guy e outras tantas que vivem de paródias incessantes a coisas, a minha questão é, será que este filme hoje ainda se aguenta? Ainda é um filme com piada? Porque eu durante o filme tive a sensação que às vezes eles estavam a tentar demasiado. Mas eu não sei se isto não é uma questão de contexto cultural. E eu vou-te dizer porque é que eu discordo de ti nisso e não é por eu ser fã do filme. É porque eu percebo a comédia se calhar de outro ponto de vista, que é o que para ti é tentar demasiado, para muita gente é estar right on the nose. Pois. E o que para ti são piadas que são demasiado básicas, para muita gente são piadas diretas, só que estão bem. E outras que tu se calhar achas que são muito evoluídas e que para outras pessoas são só normais. Opa, isto é Claro. sempre um gradiente e quem quer fazer um blockbuster tem sempre de disparar Tem que chegar com a várias caçadeira- direções, claro. com uma caçadeira de canos Claro. cerrados, que é para o chumbo abrir muito e para acertarem muita gente. Yeah. Não é? E então o Tá filme, boa a metáfora. ainda por cima, como o filme tem muitas camadas, porque o filme tem muitas camadas, o filme tem uma referência à Kafka. Pois tem, À que é por causa da metamorfose. metamorfose, sim. Exatamente. O filme tem uma referência à Kafka. Não brinquem comigo. Cultura, Quantas meus amigos, pessoas, cultura. quantas pessoas é que viram o filme que perceberam? Chegaram lá. Acho que é mesmo spoof, paródia no seu melhor. Como a questão do Millennium Falcon ter sido substituído por uma roulotte, uma RV. Exatamente, uma Winnebago. Parece o relote do Que era Breaking mesmo- Bad. A recriação da cena do Chestbuster do Alien, mas desta vez em musical, acho que está fantástica. E o Mel Brooks conseguiu enganar o John Hurt a dizer-lhe que ele ia fazer só um cameo e que iria lá só aparecer tipo en passant. Pois foi. E lixou bem o gajo, que foi um dia inteiro de trabalho e o gajo... Opa, eu acho que a cena, ele comenta- para mim essa cena só tem piada porque é o próprio John Hurt a fazê-la. a sim, fazê-la. claro, Porque claro. caso contrário não... É.
Parecia ser uma referência só por ser. Com um punchline em musical. Em musical. Epá, e é uma surpresa completa, não é? É das minhas favoritas. A música nunca mais sai da cabeça. Hello, my baby, hello, my Exatamente. hello, my A música, salvo erro, foi escrita também pelo Mel Brooks. Exatamente. A letra. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wine. Baby, my heart's on fire. Para mim, a melhor piada do Spaceballs, deixem-me partilhar, para mim é quando ele aluga o filme que nós estamos a ver, não é? Quando ele próprio aluga o Spaceballs e eles veem o que está a acontecer para trás. Epá, Isso tem genial, muita piada. genial. E isso tem muita piada, porque isso foi uma coisa que depois acontecia. Porque eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando saiu o Rei Leão, andava aquela cena do Rei Leão. Sim. E eu já via à venda na RTP uma cena que era Léo o Rei Leão. Sim. Sei. Que era uma série... Kimba, não era Kimba, é porque Era o Kimba, sim. Há uma Mas cá série, em Portugal não foi editado como o Kimba, era o Rei Leão. Aliás, era o Rei Léo. Léo, o Rei Léo. Era um leãozito branco. Sim, mas isso na altura deu uma bronca de todo tamanho. Eu lembro-me da Proteste ter feito um artigo a alertar os consumidores para a proximidade entre as duas edições, porque havia muita gente que andava a comprar o Rei Leão errado. Atenção, a questão é que isso é uma série dos anos 60. Sim. E o Rei Leão é que se baseou nessa série. Sim, ok, mas o marketing tentou descaradamente enganar as pessoas quando lhe deu aquele nome e colocou uma capa muito mas parecida. Então eu vou te dizer uma outra coisa. Não, a capa original da série, o Rei Leão é que foi buscar a série original, ainda mais essa. A capa do Rei Leão é o elenco todo em cima lá do Pride Rock, né? Então, daquela olha, pedra. mas essa rocha e o Rei Léo lá em cima, com a bicheirada toda, existe na série original, na capa da série original. Pronto, existe aqui toda uma enorme promiscuidade comercial a acontecer. Exatamente. E se calhar, pronto, o Spaceballs parodiou essa cena. Temos também a comédia física devido à estatura do Rick Moranis e a dimensão do capacete de Dark Helmet, que em vez de ser a figura mais ameaçadora do universo, torna-se a mais ridícula. É o gajo com o gajo com a cara mais simpático de altura, não era? E ele não fez muitos filmes com muita pena minha. Não, naquela altura temos os caça-fantasmas e ele para mim será sempre aquele totó de óculos. Para mim é querido eu encolhi os miúdos, sempre. Temos aquele duelo entre o Dark Helmet e o Lone Star, onde eles pegam nos sabres de luz como se fossem as pilas, e o Rick Moranis diz a seguinte fala, que é soberba: I can see your Schwartz is as big as mine. E depois lutam como putos da primária, não é? E o Moranis mata um técnico da equipa de filmagem. Sim. Eu acho brutal. Ele mata o técnico. Mas atenção, mata o técnico, põe a culpa no outro. Exatamente. Põe a culpa no outro. E eles torcem as chorças. Torcem com o outro. Schwartz, depois de Schwartz. I hate when I get my Schwartz twisted. Exatamente. You have the ring. And I see your Schwartz is as big as mine. Now let's see how well you handle it. E isto segue uma regra da comédia, que é os punches com letras muito carregadas são mais engraçados. É? É. Há inclusive uma... Nunca tinha pensado nisso. Mas é mesmo. Vocês nunca apanharam que o Ricardo Pereira usa muito isso? Que ele não é por acaso diz que acha piada a palavras como pchiché. Então pois. Ok. Ele tem um velho sketch dos Gato Fedorento, que é ele a dizer tipo palavras francês. É um gatuno, não é? Que fica a falar francês. É um tipo que é um javardo. Exatamente. Que afina quando fala francês e abichando em inglês depois. Exatamente, é isso. Mas há uma referência giríssima em Simpsons, em que eles dizem, era para vir o Krusty the Clown, mas ele não pôde vir porque ele ficou afónico de dizer uma punchline com 32 R's. Bem, essa e esta é daquela lá do fundo mesmo. Não é para todos. Sim. Nunca tinha pensado nisso, não sabia. Obrigado por partilhar os segredos da tua profissão. Uma coisa ou outra, não, como as pessoas não me conhecem, eu assim pelo menos passo por aquele que não sou capaz de fazer, mas serei capaz de ensinar.
Tu és tipo aquele mágico que tinha aquele programa na O da máscara. que ia O da revelar máscara. os segredos dos mágicos, sim. Sim. É. Esse mágico era conhecido na comunidade dos mágicos, sai como era, como o filho da puta. Exato. Eu estava a pensar, é aquele mágico que todos esperam à saída para lhe dar uma malha, não é? Exatamente. Mas aquela parelha que era um gajo baixinho, alto, de rabo de cavalo e de óculos, e esses gajos também tiveram um programa em que revelaram vários segredos de magia. Sim. Era o Penn and Teller, chamam-se assim. Penn and Teller, exatamente. Penn and É Teller, isso, exatamente. tens razão. Mas olha, eu comecei a gostar mais de ilusionismo, porque mágico é o Harry Potter e o Deco. Comecei a gostar mais de ilusionismo depois de ver esse programa do Mágico Mascarado. Essa piada do Deco ninguém caçou aqui porque nós somos malta dos filmes, pá, não percebemos peba de futebol. Eu sei, mas eu estou a disparar com uma caçadeira de cano de Sim, estás a tentar. Exatamente, pode haver malta. Eu não estou a tentar. Esta é daquelas que eu sei que há pessoas que a maior parte da malta não vai apanhar, mas quem apanhar vai achar a piada é fixe. Percebi que estavas a falar do jogador, mas tipo, qual foi o golpe de magia que o gajo fez, pá? Oh Paulo, não chafurdes, é uma piada. Foi conseguir ser contratado pelo Benfica, vir do Brasil, ninguém dar fé que ele era jogador de futebol, e depois veio para o Porto por 2 tostões e foi vendido ao Barcelona. Onde é que esse gajo por anda 500 agora? milhões e tal. O Deco agora é comentador de futebol no Brasil, acho eu. Okay. Cena. Pronto, está bem na vida. Muito bem, exatamente, é o que interessa. Desejamos-lhe sorte. Mas há uma coisa que eu acho que as pessoas se calhar não repararam. Vocês repararam que o Dark Helmet usa uma gravata que é uma pílula? Sim. Com os 2 tomates e tudo. Sim, eu pensei nisso, pá, mas pensei, era eu a ser perverso. Achei Pois. isso. mas não é. Props para o guarda-roupa. Há uma fala do Dark Helmet que ele diz: Before I'll kill you, I must warn you. I'm your father's former roommate. E ele, of your uncle, absolutely nothing, o que é que isso which faz is de nós? what you're about to become. Nada. E é o spoof perfeito, um dos momentos mais fortes do cinema de sempre. Porque é que eu acho que a partir depois de Spaceballs que começou a ser cada vez pior? Porque eu acho que ele, por um lado, começa a ser ultrapassado pelo trabalho do Ases pelos Ares. Os filmes a tripla ZAZ. Pois. E por outro lado, e o Leslie Nielsen e outros filmes como como é que se chama? O Onde Para a Polícia. Exatamente, Onde é que Para a Polícia, sim. É tudo a tripla ZAZ. Sim. Pronto. O que acontece? E depois, o tipo de humor é demodé. Eu vejo Spaceballs hoje e rio-me, mas vejo aquilo enquadrado naquele tempo. Vive muito da atualidade, não é? Um filme destes, feito hoje, não me faria rir. Não. Vocês acham que o género de spoof está morto? Ou o que é que se passa? Porquê é que não há paródias? Epá, eu acho é que não há investimento suficiente. Epá, eu acho que o último spoof de jeito que houve, pelo menos para mim, foi o Scary Movie. Que morreu, que morreu logo ao segundo filme. Não? Que morreu ao primeiro quarto de hora do primeiro filme. Mas entretanto fizeram para aí 5 filmes, não sei. Sim. Mas isso é porque eles já tinham lá aquilo já estava pronto. Mas já fizeram spoofs a super-heróis, já fizeram milhentas coisas. O spoof de hoje em dia é Deadpool. O Twilight, a saga Twilight. Olha, não tinha pensado nisso. Mas foi tudo, mas isso é tudo treta. São os chamados diretos para a vida desta vida. Que agora é direto para o Sr. Joaquim. Há uns anos houve uns tipos a tentar fazer spoofs de filmes como o 300, A Guerra dos Mundos, só que eram coisas tão más. Eu nunca vi. Bem, estão a ver que estão a ver. Estás a falar da Asylum. Não é da que Asylum. Eles fartam-se de fazer spoofs. Eles fizeram tipo Epic Mas Movie. Mas não é com objetivo de comédia. Fizeram filmes como o Epic Movie, Meet the Spartans. Sim. Foi ali um date movie, mas as reviews são horrendas. Isto não sei se vocês picaram estes filmes. E eu vi o Meet the Spartans e é muito mau. E qual foi o outro que tu disseste que eu acho que também eu vi? A Date Movie, Epic Movie. Não, eles tinham o Epic Movie também eu vi e também é muito mauzinho. Há um filme, depois que é aqueles que foi um spoof que também é horrível
das 50 Sombras de Grey. Que é 50 sombras... é com aqueles Shades of Black. É com os Exatamente. Os Wayans, é com os irmãos Wayans, sim. Sim, Ainda não vi, ainda não vi. Pois. Eu vi o trailer e cringe, não é? Há filmes deles que eu genuinamente gosto. Quais? Don't drink your juice while you're driving. Don't be a menace. É um filme brutal. Já estou aqui a ver. Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood. Exatamente. Mas isto é de 96. Isto é de 96. Pronto. Sim, está bem, mas é deles. São só 10 anos depois do Spaceballs. Yeah. Exato. Por exemplo, eu adorei o primeiro Sharknado. Pois, não, eu não. Não, para mim o Sharknado já apareceu demasiado tarde nessa senda de filmes direto para vídeo chunga do Sci-Fi Channel, percebes? Já não era novidade. Concordo com o Daniel. Se bem que o primeiro Sharknado eu acho muita piada. Eu ainda não vi o quinto. Mas eles nesse ainda tentaram levar-se a sérios, não é? Mas não vejas mais nenhum. Mas vi os 4. Vi os primeiros 4. Tu viste os 4 Sharknado, Paulo? Vi os primeiros 4, sim. Qual é o problema? Nada. Daniel, era só para ter a certeza. Alguém devia ir contigo ao videoclube. Alguém devia ir contigo ao videoclube. Não consigo aceitar isso. Pronto, olha, é um facto. Eu vi os 4 Sharknados. E vou-te dizer uma coisa, aquele que agora não sei se foi o 3 ou foi o 4. Estou a ver que foi uma experiência dessas, já nem te lembro se foi uma o 3 ou o 4. Não, é tipo Transformers, já não sei qual é a cena. Em que o David Hasselhoff entra no filme, que aquilo passou, para mim, se já era mau, passou para um outro patamar que se tornou so bad it's good. Sim, mas repara, eles já estão a tentar demasiado. Mas o primeiro que eu vi, eu ri-me e gostei, porque achei aquilo deliciosamente estranho. Bom, vamos aqui, deixem-me só perguntar-vos aqui uma coisa. Spaceballs, The Animated Series. Nunca vi isso. Alguém? Não? Nunca vi, graças a Deus, nem quero saber de nada disso. Mas existe, sabem? Tem 13 episódios e foi produzido. Não negues à partida uma coisa que te poderia... Um Sharknado que desconheces, não é? Exatamente. Acho que é daquelas coisas que estavam no mês. Mas sabem que está aqui em 2008, o que é estranho, porque isto foi uma porradona de anos depois da... Pois foi. 2008, por acaso. Porra. Acho que cai naquela categoria de... Se for como Spaceballs é datado. Ficou muito datado. Se não for como Spaceballs, não vai fazer... tenho medo. A questão é, provavelmente é para um público que já não é um público infantil. Eu estou a falar... é muito rico em personagens. Atenção que eu estou a falar sem ter visto. Mas, por exemplo, o Family Guy tem muitas referências cinéfilas, coisas do início dos anos 80. Claro. Coisas que os putos hoje mais novos, que até poderão seguir a série e gostar da série. Mas aquilo não é para putos, Paulo. Não é para putos. Quando eu digo para putos, de adolescentes. Sim. Que não eram nascidos quando muitas das coisas que ali são faladas... É a tal caçadeira que dispara em todas as direções, não é? Não, mas a questão é que aquilo vive de muitas referências. Vocês vão receber cartas registadas? Botem atenção a isso. E aquilo vive de muitas referências, mas eu acho que nesse aspecto, esse tipo de programas que faz muitas referências e usa isso para ser engraçado, faz um trabalho às vezes quase pedagógico, que é obriga a malta que não conheceu a procurar, às vezes a procurar e a ir ver. Quanto aos desenhos animados, nunca vi, não pretendo ver e acho que não deve valer muito a pena. Estás a negar à partida, Joca. Eu sei que sim, eu sei que sim, mas eu, por exemplo, também estou a negar os outros Sharknados todos sobre Spaceballs. O Homem do Radar, o técnico o Michael Winslow. Exatamente. I lost the blips, I lost the beeps, and I lost the trips. The blips, the trips, and the trips. E, é incrível. Esse gajo ainda é stand-up comedian, não é, hoje em dia. O Mel Brooks diz que pouparam à volta de $1000 com a ida do gajo lá ao filme, só em efeitos sonoros. Exatamente. I've lost the bleeps, I've lost the sweeps, and I've lost the creeps. The what? The what? And the what? You know, the bleeps, the sweeps, and the creeps. Okay. E depois, duas coisas que acontecem juntas. Uma é...
E eu estou-me a rir porque me lembrei. Ele ri sozinho. Eu lembrei-me. Eu não me ri disso. Eu ri de me ter lembrado da cena. Lembrei-me da cena e pensares, sou mesmo velho. Que é o. Quando eles vão para o deserto, o Darth Helmet aparece com um capacete de caqui. A varrerem aquilo com os dentes grandes. Não, mas primeiro do que isso é o capacete de caqui. Ele aparece todo vestido de caqui de deserto. Parece a explorar, não é? Tipo a tinha uma toalete para cada ambiente. Exato, que era tipo Coronel Tapioca. Ele aparece com um helmet de Coronel Tapioca. Isso tem muita piada. E depois há a cena em que eles arrancam e ele cai, porque ele tem sempre problemas com o movimento, que também tem piada. Claro, e depois é a cena do penteio no deserto. Come the desert, you idiots. Exatamente. E eu gosto daquele Black no fim. We find shit. We ain't find shit. We ain't found shit. We ain't found shit. Não, obrigado. Essa cena tem muita piada. Mas tem mais piada o facto de, por exemplo, o Dark Passem Helmet... o deserto a pente fino. Exatamente. Só é essa. Acho que estamos a ser um bocado literais. Não estamos a ser demasiado literais. Mas fazem um punchline aqui para acabarmos aqui. Então, para fechar, eu vou fechar com a minha piada favorita de Monty Python, que ele diz isso acho que é o Cleese que diz, no Hollywood Bowl, no espetáculo ao vivo, em que ele diz: You know what's the resemblance between American beer and making love in a canoe? It's fucking close to water. Check, please.